Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. No vídeo de hoje nós vamos para mais um Sincerão da Galera, onde eu vou reagir aos comentários de vocês sobre o último Monday Night Raw. E olha, parece que vocês tiraram um dia para me cutucar, porque alguns dos comentários que vocês fizeram foram tão polêmicos que é capaz de eu dar uma surtada com vocês aqui, viu? Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Não se esqueça de deixar o seu like, porque quando você faz isso, você acaba fazendo com que o nosso vídeo seja distribuído para mais pessoas. Então, se você quiser que a nossa comunidade cresça e o nosso vídeo seja mostrado para mais pessoas, senta o dedo no like e dá essa moral pro tiozão. Não vai morder você, leva 0,8 segundos e vai fazer com que a gente continue crescendo, beleza? Então vamos que vamos, vamos para mais um Sincerão da Galera, agora do Monday Night Raw do último dia 24 de agosto de 2026. Eu já tô me posicionando aqui, já estalando os dedos, porque hoje a chapa vai esquentar. Vamos começar aqui com o Vinícius Ferreira falando sobre Oba Femi Bron Breakker. A psicologia da luta entre Bron e Oba está aí, a WWE só precisa explorar. Oba no main roster nunca teve uma luta com mais de 15 minutos, já o Bron, por outro lado, já teve lutas de 40 minutos, em que venceu Penta, LA Knight e Jey Uso em sequência. A história está aí. Bron começa o combate no território do Oba, sentindo toda a pressão, mas quanto mais o tempo passa, mais o Oba vai para as águas profundas, onde o Bron tem total vantagem. A luta precisa ter no mínimo 30 minutos e ser trabalhada em cima disso. Olha, eu concordo com você em gênero, número e grau. A história da luta do Oba Femi com o Bron Breakker é esta. A luta tem que ser longa. É uma história muito semelhante. Eu até comentei isso no vídeo notícias, mas vale a pena repetir. É uma história semelhante. Aliás, não foi no vídeo notícias, não, foi na live. É uma história semelhante à luta do Muhammad Ali contra o George Foreman pelo Campeonato Mundial de Boxe lá no Rumble in the Jungle, em Kinshasa, no Zaire. Essa luta, o Muhammad Ali, ele já estava iniciando uma descendência na carreira dele. Ele já não tinha mais a velocidade que ele tinha antes, na década de 60. E não tinha, com certeza, a mesma potência de golpes que o George Foreman. George, ele estava no ápice da sua forma, o cara era um monstro, o soco dele parecia ser de tijolo. Só que, justamente pelo George Foreman ser pesadão, fazia com que ele ficasse propenso a cansar durante as lutas. E o Muhammad Ali, inteligentemente, percebeu isso. E aí, a partir do terceiro round da luta, ele basicamente ficou se apoiando nas cordas, e as cordas estavam mais frouxas. Tem gente que diz que o manager lá do Muhammad Ali pediu para as cordas ficarem mais frouxas justamente para que ele pudesse se apoiar. O Muhammad Ali ele ficou utilizando as cordas como se fosse um colchão, como uma mola. Então o George Foreman batia, o Muhammad Ali ia para trás e voltava. Então os socos do George iam amortecendo com o tempo. O George Foreman foi ficando frustrado, ele foi socando a cara do Muhammad Ali por 5 rounds seguidos, sem conseguir dar o impacto necessário, porque as cordas sempre amorteciam o soco. Quando chegou no 8º round, o Muhammad Ali estava inteiro na luta e o George Foreman simplesmente ficou exaurido e ficou exausto. O Muhammad Ali aproveitou a oportunidade e botou o George Foreman a nocaute. A história da luta do Oba Femi com o Bron Breakker tem que ser semelhante. O Bron Breakker tem que carregar essa luta o máximo de tempo possível. E, pela promo dele, é isso que eles pretendem fazer. Só tem uma coisa que eu acho que vai segurar o tempo dessa luta. É o fato de que a luta vai acontecer num show que dura 2 horas. O Sunday Night Main Event vai ter 2 horas de duração. Então, num show de 2 horas, é impossível uma luta ter meia hora, considerando que vai ter mais outras 4, se não me engano, no show. Então, eu acho que a gente vai ficar com uma luta de 10 a 15 minutos. E aí, essa luta vai ter interferência, tá? Eu tô no território aqui do nosso amigo Nicolas, que fez esse Fantasy Booking aqui, que é o que tá todo mundo achando, né? O titio sobre o segmento do Oba com o Breakker. Tô achando que o Bronson Reed pode se envolver e atrapalhar o Breakker para fazer feud com ele mais para frente, saindo da Division, porque querendo ou não, o Reed tem talento e tem que ir rumo a um título de simples, seja midcard ou main event o quanto antes. A única diferença do Fantasy Book que a maioria das pessoas está fazendo para o Nicolas é que a maioria das pessoas está achando que o Bronson Reed vai atrapalhar o Oba Femi, né, para poder formar a Division de novo, tá? Pode acontecer do Bronson Reed dar uma atrapalhada no Bron Breakker sem querer? Pode.
e isso pode acabar resultando na vitória do Obafemi, mas aí o Bron Breakker seria preservado porque ele teria perdido com a interferência. Eu acho que essa luta não vai ter muito tempo exatamente por conta da interferência do Bronson Reed. Se o Bronson vai ajudar o Bron Breakker, se ele vai atrapalhar o Bron Breakker, se vai ser de propósito, se vai ser intencional, não vai ser intencional, a gente não sabe. Mas que essa luta não vai ter um final limpo, eu acho que não vai ter. Até porque eu creio que eles vão querer ter essa luta de novo mais pra frente. Então, o ideal seria realmente, na minha opinião, o Bronson Reed se aliar de novo com o Bron Breakker, eles reformarem momentaneamente a Division, ou pelo menos o Bron Breakker e o Bronson Reed largarem o Austin Theory e o Logan Paul para trás, e a Maxine, e aí eles partirem para cima do Obafemi, e aí você ter mais uma fieldzinha rolando aí para frente. Isso poderia desembocar, por exemplo, em Obafemi e Bronson Reed, que é uma luta que o Bronson pode tomar a derrota, ele pode tomar o pinfall. Tá? Isso ajudaria a manter o momento do Obafemi crescendo, o Bronson Reed tomaria o pinfall e manteria o hype da luta entre o Oba e o Bron um pouco mais para frente, de repente para o Royal Rumble ou para WrestleMania 43, caso o Roman Reigns lute contra o The Rock. Apesar de que já tem gente dizendo que o The Rock não vai lutar no WrestleMania 43, não sei se perceberam que ele vai fazer algum filme, alguma coisa assim, então isso indicaria que a WWE vai realmente ir para Roman Reigns e The Rock. Tá? Mas é isso. Eu acho que o Obafemi e Bron Breakker não termina limpo. Eu acredito que o Bronson Reed vai aparecer para atrapalhar. O cara tá um monstro, ele postou fotos na academia. O cara tá gigante e ele com certeza vai ter um impacto nessa luta. Agora, o Heitor vai fazer um comentário sobre Roxanne Perez, que tomou o pinfall da Stephanie Vaquer neste show. E ele disse o seguinte: tiozão, eu tô muito incomodando, estou me incomodando muito com essa sequência gigante de derrotas da Roxy. Ela é uma baita lutadora, que quando luta é sempre para perder. Mas tomara que ela ganhe o Money in the Bank. Bom, existe uma razão para isso, Heitor. Na dinâmica da Judgment Day, você tem 3 lutadoras. Uma é campeã mundial, então ela não pode ficar tomando pinfall o tempo todo. A outra é uma gigante, ela não pode ficar tomando pinfall o tempo todo, e agora ainda por cima é campeã intercontinental. Quem é a terceira? É a coitadinha da Roxy. Então ela acaba pagando de boi de piranha nessa stable. Toda stable sempre tem alguém que vai estar ali para tomar os pinfalls. O Bronson Reed no começo da Division era essa pessoa. Depois entrou o Austin Theory passou a ser essa pessoa. No caso da Judgment Day, nós tivemos na época do Carlito era essa pessoa, depois o J.D. McDonough passou a ser essa pessoa. Então toda stable sempre tem um cara que tá ali para perder. E no grupo feminino da Judgment Day, esta lutadora é a Roxanne Perez. A grande questão é saber se a WWE compra o hype dela. Tá? E antes que vocês fiquem falando, já tem uns 2 vídeos que vocês estão falando que eu tô fazendo Yeet no meio do vídeo. Então toma aqui o Yeet para vocês, tá? Eu acredito que a história está na Roxanne se vingar de estar sendo deixada de lado pela Judgment Day, conquistando o Money in the Bank e fazendo pinfall de surpresa na Liv Morgan, né? Vai ser aquela história da Liv Morgan querer mandar a Roxanne Perez para fazer o pinfall lá no SmackDown, e aí a Roxanne faz o pinfall nela e ganha o título. Eu acho que seria uma história interessante e intrigante, Roxanne como campeã mundial, a Raquel Rodrigues tendo que escolher uma das duas, a Liv Morgan ficando surtada, e aí essa rivalidade se desenvolvendo mais para frente. Acho que vai acontecer isso? Tenho minhas dúvidas, tá? Eu tô começando a achar que esse Money in the Bank, ele pode ir para outra lutadora. Eu tô começando a apostar que esse Money in the Bank pode ir parar lá no SmackDown. Para quem? Não sei, tá? Existem algumas possibilidades. Nós temos Alexa Bliss, nós temos Jade Cargill, nós temos Charlotte Flair, nós temos Jacy Jane, nós temos Tiffany Stratton de novo. Cara, tudo pode acontecer. Tem um monte de lutadora no SmackDown que poderia fazer algo com esse Money in the Bank. No Monday Night Raw, nem tanto assim, porque ali no cenário do topo, a Stephanie Vaquer já está engatilhada para lutar contra a Liv Morgan, então não faria sentido ela ganhar o Money in the Bank. Nós temos a Io Sky, seria uma possibilidade, mas ela já ganhou no passado, eu acho que eles dariam para uma outra lutadora. Então, realmente, quem sobra seria a Sol Ruka, Blake Monroe e
a própria Roxane Perez. Então, eu já tive mais hypado na Roxane ganhando esse Money in the Bank. Eu hoje já começo a ficar com o pé atrás, justamente porque ela tá perdendo muito. Eu já tô começando a achar que a WWE não vai botar a banca da Roxane ganhar essa maleta agora, não. Não sei, não sei. A não ser que eles queiram quebrar com o Judgment Day. Vamos aguardar pra ver. Vamos aguardar pra ver. Agora a gente tem um comentário sobre Big Cass, né? Aí o Silva chegou e falou o seguinte: ainda reclama do Talatonga. Esse Big Cass só faz o básico no ringue. Bom, vamos falar um pouquinho aqui do Big Cass. Teve muita gente que reclamou da minha avaliação da luta, né? Que eu falei que o Big Cass lutou muito bem. Eu quero que vocês entendam o seguinte: o que eu quis dizer é que o Big Cass ele lutou muito bem para um lutador grande. Tá? Eu acho que é importante a gente fazer esse esclarecimento, tá? A luta, ela foi 3 estrelas, ela foi uma luta básica de televisão, tá? Ela foi carregada pelo Devon Evans, isso é um fato. Mas o Big Cass, ele, como um cara grande de 2,13 m de altura, ele mostrou uma mobilidade que poucos lutadores do tamanho dele têm. E isso é muito importante. Com relação a ele ser limitado no ringue, a gente tem que se lembrar sempre que ele é um heel. E heels são limitados na WWE. Tá? É diferente de outras companhias em que os heels eles têm a chance de mostrar talento no ringue. Na WWE, os heels eles são mais violentos, eles são mais metódicos e eles não mostram movimentos de grande amplitude para não serem aplaudidos pelo público. É um direcionamento criativo da WWE para impedir que as pessoas aplaudam os vilões caso eles tenham um grande desempenho no ringue, tá? Então, eu acredito que é um espaço amostral muito pequeno. Teve gente falando, não, o Big Cass é limitadíssimo e não sei o que. Gente, vocês estão criticando o cara por uma luta. Uma luta. O cara não deu bote no ringue. O cara não foi um desastre total, por exemplo, como foi o Jey Uso. O que eu tô querendo dizer é, para um cara do tamanho dele, ele fez uma luta boa. Na minha opinião, ele teve uma luta melhor do que o Talatonga, mas a última luta do Talatonga, o Talatonga também lutou bem. Se Talatonga e Big Cass tornassem face, a WWE soltaria o moveset dos dois. E aí a gente veria que eles são bons lutadores. Só que no universo da WWE, heels são limitados. Por isso que a gente tem essa sensação de que os caras não sabem lutar, tá bom? Agora vamos falar sobre Raquel Rodrigues, Sol Ruka, vamos comentar Cauê Martinelli. O rematch entre Raquel e Sol demorou e sinto que o reinado de Laruda esteja ficando em segundo plano para a Liv brilhar. Esperava que ela ganhasse mais destaque e enfrentasse outras adversárias e tivesse o destaque que merece. Cauê, eu vou ter que contar um segredo para você do mundo da luta livre. Quando você tem uma stable que tem uma campeã mundial, os holofotes vão estar na campeã mundial. Não interessa se tem um outro campeão na stable, tá? Nesse cenário aqui, não tem como a Raquel Rodrigues ganhar o holofote, sendo ela uma campeã secundária e tendo a Liv Morgan como a campeã principal, a campeã mundial feminina. É impossível, tá? A única forma do holofote mudar para a Raquel seria se a Raquel traísse a Liv Morgan. Se a Raquel turnasse para cima da Liv Morgan, turnasse face, estraçalhasse a Liv de frustrada pelas falcatruas da Liv Morgan, e aí resolvesse estraçalhar lá no ringue e partir para o campeonato mundial. Essa seria a única forma da Raquel ganhar o holofote da Liv Morgan. Só que existe um problema nessa situação toda. A WWE entende que a Liv Morgan é uma das suas principais estrelas. Uma pessoa que fura a bolha, tá? E aí, meu amigo, quando você tem uma situação dessa, fica muito difícil para alguém chegar lá e bater de frente, tá? A Liv Morgan é colocada pela WWE no nível da Rhea Ripley, para vocês terem uma ideia, tá? Então, quando a gente tem esse cenário, dificilmente a WWE vai chegar e vai pegar o holofotezinho e vai colocar na Raquel, estando ela na mesma stable da Liv Morgan. A única possibilidade de a Raquel Rodrigues ganhar o destaque que ela merece, sendo campeã secundária, seria ela se separar da Judgment Day, ela sair da história da Judgment Day, ela sair de perto da Liv Morgan, ela criar outras histórias que não envolvam a Judgment Day. Aí sim, ela poderia brilhar. Ela poderia brilhar
quando a Liv Morgan estava lesionada. Lembra no tempo que a Liv Morgan ficou lesionada no ano passado? Quando na Judgment Day você tinha o Didi McDonough, o Dominic Mysterio, a Raquel Rodrigues e a Roxane Perez? A Raquel começou a brilhar naquele momento. Foi ali que a gente começou a ver um destaque na Raquel. Liv Morgan voltou, apagou a bichinha. Na minha opinião, para Raquel crescer, ou ela trai a Liv Morgan ou ela se desloca para o SmackDown. Não tem outra possibilidade. Enquanto ela estiver sob a égide do Judgment Day, a luz sobre a Liv Morgan vai ser tão forte que não vai sobrar nem uma sombrinha para a Raquel Rodrigues. Agora vamos falar sobre Becky Lynch. Rafael Pavão fez o seguinte comentário: impressionante como a Becky melhora qualquer rivalidade que ela entra. Com a áurea dela, tomara que isso no final dê em um combate triplo. Vamos começar com a aula do tiozão. Atenção, senhoras e senhores, titio vai dar uma aula de português para vocês. Quando a gente fala de aura de lutador, se soletra A-U-R-A. Todo mundo. A-U-R-A. Todo mundo. Everybody. A-U-R-A. Soletrando. A-U-R-A. Aura. Não é aurea. É aura. Beleza? Eu fiz esse esclarecimento durante a live e estou trazendo aqui de novo. É aura. Assim como Rio se escreve H-E-E-L e não H-E-L-L. Chamem o lutador de calcanhar e não de inferno, pelo amor de Deus. Tá? Chamam de Rio por causa de virada de calcanhar e tudo mais. Não é por causa de virada de inferno, meu Deus do céu. Então, vamos lá. Uma última vez. A-U-R-A. É uma brincadeira, tá, Rafael? Não tô querendo esculachar você não. Muita gente só letra errada, não tem problema nenhum com isso. Com relação a Becky Lynch, só quero deixar uma coisa bem clara. A Becky Lynch, ela é uma das melhores lutadoras da história, justamente pelo fato de que ela consegue trazer um brilho para qualquer pessoa que enfrente ela. Tá? Se a gente voltar no tempo e a gente lembrar de tudo que a Becky Lynch tem feito no último ano e meio, desde que ela voltou à WWE, e ela voltou na WrestleMania 41, o que a gente viu a Becky Lynch fazendo? A gente viu ela elevando a Lyra Valkyria. A gente viu ela elevando Maxine freaking Dupri. A gente viu ela rivalizando com AJ Lee. A gente viu ela elevando a Sol Ruka. E agora ela batendo de frente com a Stephanie Vaquero e trazendo relevância para o título da Liv Morgan. Porque a Liv Morgan, como campeã, estava apenas desfilando o título, seja por que motivo foi, inclusive saiu notícia essa semana que ela ainda está tratando o galo na cabeça, o que pode ser um sinal de que a WWE estava evitando de botar ela no ringue para preservar a saúde dela e a gente não sabia disso esse tempo inteiro. Agora, a Becky, ela sempre teve esse poder de atrair o melhor das suas adversárias. Ela consegue, seja como face, seja como heel, rivalizar com qualquer uma. E como face, especialmente, ela acaba sendo muito boa, justamente porque ela é aquele cutuquinho de pessoa. Então, como lutadora, ela é a underdog perfeita. E num cenário em que as lutadoras são baixas, como hoje é o do Monday Night Raw, em que a gente tem a Liv Morgan como campeã e a Stephanie Vaquero, que é mais baixa do que a própria Becky Lynch, isso favorece a que ela cresça, se agigante no ringue, não fique uma coisa disparatada Davi e Golias. Então, o cenário do Campeonato Mundial hoje para Becky Lynch está perfeito. E eu adoraria que a Becky Lynch fosse campeã mundial de novo, apenas para poder ajudar a elevar outra lutadora, mesmo que seja para novamente trazer uma relevância para a Liv Morgan. Vamos fazer a Liv Morgan brilhar de novo, fazer o público se importar com a Liv Morgan. Como fazer isso? Fazendo uma grande rivalidade com a Becky Lynch. Só que a gente sabe que a Stephanie Vaquero tá no meio, tem turnê na América do Sul, então existe uma grande possibilidade daqui a 2 semanas a Stephanie Vaquero ganhar o título de novo. E se ela não ganhar, pode ter alguma interferência que pode levar a uma Triple Threat Match a acontecer no show do dia 14 de setembro lá no México. Lembrando que a Stephanie fez boa parte na sua carreira no México, na CMLL. Então, pode acontecer dessa luta se tornar uma Triple Threat Match e a Stephanie Vaquero ganhar o título lá no México. Possivelmente com um pinfall na Becky Lynch para que a Liv Morgan seja preservada. E esse cenário com essas 3 lutadoras no main event é bem possível que estique um pouco. Porque
vai trazer uma relevância maior para esse título. É a minha esperança, é o que eu faria como Booker, eu faria esse título rodar entre essas 3 lutadoras algumas vezes, talvez quicando de 2 em 2 meses entre uma e outra, ou até mais curto, para dar a entender que realmente uma tá ali no nível da outra, se sobrepondo à outra, tá? Na história, quando você faz a coisa fazer sentido, não tem problema o título pipocar de mãos. Por exemplo, eu já falei isso muitas vezes, The Rock e Triple H no ano 2000, o Triple H ganhou do The Rock no final da Fatal 4-Way Elimination Match na WrestleMania 2000, depois o The Rock ganhou no Backlash o título, depois o Triple H ganhou o título no Judgment Day numa luta de Iron Man, depois o The Rock ganhou o título de novo mais pra frente. Então, existem caminhos que podem permitir que o título troque de mãos rápido e ainda assim mantenha uma relevância, porque está dentro da mesma rivalidade, está dentro da mesma história. Ela faz com que os 2 lutadores pareçam estar no mesmo nível, ao invés de ser apenas um servindo de escada para o outro. Eu acho que isso falta um pouco na WWE hoje, tá? Então, eu acho que é bem possível e eu gostaria muito de ver esse título quicando entre a Becky, a Stephanie e a Liv Morgan. Agora o Wrestling Moderno vai fazer o seguinte comentário. Decisão acertada da Lola Vice no Monday Night Raw. Tem mais tempo e o Intercontinental precisa. E a estreia vai ser no México. Dá um Intercontinental pra ela lá. Bom, vamos conversar sobre a estreia de Lola Vice. Eu acho que realmente hoje o Monday Night Raw é um lugar melhor para ter estreias de lutadores, justamente porque o show tem mais tempo. O que a gente tem visto no SmackDown, por exemplo, é uma série de lutadores e lutadoras ali do mid pro lower card simplesmente sumindo do show, porque falta tempo. Um monte de segmento de bastidores. Ricky Sanchez já fez uns 3 segmentos de bastidores. Nós tivemos Matt Cardona fazendo segmento de bastidores com o Demis e o Kit Wilson. O Demis está treinando o Kit Wilson e a gente não está vendo isso, só aparece no canal da WWE. Já no Monday Night Raw, por ter meia hora a mais, eles têm condição de trabalhar um pouquinho mais os lutadores. Então, Lola Vice, tendo mais tempo para ser desenvolvida, é ótimo. Além do que, já teve muitas estreias lá no SmackDown. Teve Blake Monroe, teve a Julia no ano passado, teve a Lash Legend no ano passado, teve a Fatal Influence esse ano. É muita estreia. Teve o Rick Sanchez, Devon Evans, Trico Williams, tudo isso esse ano. Então, é tanta gente nova que tá surgindo no SmackDown. Teve o Royce Kiss, sendo que o Royce Kiss parece que tá indo pro Raw. Então, assim, teve tanta gente que estreou no SmackDown que tá meio que super saturado. Então, realmente é bom ter mais estreias no Raw. A grande questão é que o namorado dela, Damian Priest, tá no SmackDown. Então, se a Lola realmente for ficar no Raw, o Damian Priest vai acabar tendo que se deslocar também. E aí a gente pode ver o fim da dupla com o R-Truth e o R-Truth pode ficar encostado de novo, o que me incomoda porque eu gosto muito do Truth. Então, vamos aguardar para ver esse desenvolvimento. Vamos ver se a estreia dela só não vai ser no Raw porque não vai ser no México e de repente ela aparece no SmackDown, ou se ela realmente vai assinar com o Monday Night Raw. E nesse sentido, a gente pode ver o Damian Priest voltando pro Raw e pode ser que a gente veja ele se engalfinhando com a Judgment Day aí no futuro. Vamos ficar ligado. Mas eu gosto da estreia da Lola. Quanto a dar o campeonato intercontinental pra ela logo de cara, não. Eu prefiro o título com a Raquel Rodrigues no momento. Agora vamos com o Rodrigo. O Rodrigo falando sobre o torneio de Number One Contender ao campeonato do Roman Reigns, campeonato mundial peso pesado. Alerta de lutão semana que vem. Penta e Rey Fênix. Tudo para roubar o show e ser uma das melhores lutas de shows semanais do ano. Duelo de irmãos que já é histórico por si só. Bom, eu não tenho muito a acrescentar a esse comentário. Eu quis colocar ele aqui porque eu preciso trazer um elogio para a WWE. A construção desse torneio de lutadores foi brilhante. Primeiro, porque expõe talentos da AAA, apresenta esses talentos da AAA para o público do main roster, levando essa galera a querer assistir o produto que a WWE comprou e que disponibiliza gratuitamente no YouTube para quem quiser assistir. É um programa muito legal, um programa muito interessante e que as pessoas gostam muito de ver. Geralmente, quando eu faço live da AAA, mesmo sendo sábado, 11 horas da noite, eu consigo mais gente assistindo AAA do que eu consigo assistindo NXT às terças-feiras aqui no canal. O que demonstra o amor e o carinho e como tem um público claro para essa galera
aqui no Brasil e no mundo inteiro. E ver esse pessoal recebendo a importância e a dignidade de mostrar o seu talento sem muitas amarras no ringue também é muito bom. Já fazia um tempo que a gente não via isso, tá? A gente viu um pouco no ano passado com a divisão de duplas e tal. Mas, por exemplo, os luteadores estavam muito nerfados. A gente viu um pouquinho do Dragon Lee com o AJ Styles no ano passado. Mas, assim, a gente não estava vendo muito brilho. E esse torneio ajudou a trazer uma galera e mostrar que alguns desses lutadores teriam sim condições de estar no main roster ou que tem condições de ter os holofotes sobre si quando a gente vai lá assistir o show da AAA. Então eu gostei muito do torneio, eu acho que todas as lutas foram muito boas. Cara, Rey Fênix e Dragon Lee foi uma obra de arte, foi uma luta linda. Se ela tivesse tido mais uns 5 minutinhos, era 5 estrelas, tá? E Penta e La Parca também foi uma luta muito legal. Cara, Penta e Rey Fênix, se eles derem 15 minutos pra essa luta, é papo de luta 5 estrelas, pelo menos é o que parece. Tá? Existe um contraste de estilos, apesar de os dois serem luteadores, o Penta é mais pesadão, o Rey Fênix voa mais. E eu acho que a gente teria realmente uma qualidade excepcional, até porque esses dois devem treinar juntos, né? Então eu tô muito esperançoso da gente ter realmente uma das melhores lutas do ano na WWE, e eu gostei muito desse torneio. Eu quero mais ver essa galera aparecendo nos shows semanais da WWE. Por isso que eu tô querendo muito que a WWE crie a divisão de cruzadores no SmackDown, principalmente no ano que vem, quando voltar a 3 horas, porque poder ver essa galera com mais uns baixinhos lá da NXT, da Evolve, se estraçalhando no ringue por um campeonato como o Campeonato de Cruzadores, que o Rey Fênix tem defendido muito às sextas-feiras, seria muito legal. Eu acho que acrescentaria bastante ao show, voltaria aos tempos da WCW, que quebrou a WWE durante 83 semanas, utilizando uma estratégia muito simples, que era abrir o show falando os resultados dos shows gravados da WWE e em seguida começando o show mesmo com uma luta de cruzadores. Eles sempre faziam isso, para poder mostrar para o público que ali era onde estava a luta livre verdadeira, digamos assim. E eles batendo de frente com o Monday Night Raw, eles sempre conseguiam atrair o público, atrair as atenções. Eu realmente espero que a WWE continue investindo nos baixinhos levinhos, que eles continuem investindo nos luteadores, que a gente possa ver mais lutas dessa galera no main roster. Esse pessoal merece todo o destaque que eles estão recebendo. Dito isso, Penta vai vencer a luta e ele vai enfrentar o Roman Reigns no dia 14 de setembro, onde ele vai fazer uma luta 5 estrelas com o Roman, mas vai perder como sempre. Não dá pra fugir muito disso, né, galera? Agora, o NLV vai fazer um comentário sobre esse pessoal subindo do main roster, né? Não sei se sempre foi assim, mas tenho achado que estão subindo com muita gente do NXT. Obviamente, fico feliz pelos profissionais, mas fico com medo de não conseguirem histórias e espaço para todo esse pessoal. Só ver a tosqueira que tem sido as histórias da Julia e da Blake Monroe, e o tempo com o título da Sol, que pra mim foi bem fraco. Não valeria ter deixado, sei lá, a Julia, a Jordine, a Lola, o Rick e o Ethan para compor um main event robusto mais um tempinho, na NXT, que ele tá querendo dizer. NLV, detesto esses nicks que são siglas. Cara, sim, teria valido a pena. Eu acho que dos nomes que você elencou, Jordynne Grace, Rick Saints, Ethan Page mereciam ter ficado mais um tempinho lá na NXT. A Julia também. A Julia subiu muito rápido pro main roster. A Lola Vice, eu acho que já tava na hora. Ela já ficou muito tempo, já tava muito tempo na NXT. Eu acho que já tava na hora dela subir. Mas Ricky Saints e Ethan Page poderiam estar nesse cenário do campeonato, do main event do NXT, fazendo lutão atrás de lutão. Né? O Rick Saints chegou a ser campeão da NXT por um mês. Teve a pecha de derrotar o Oba Femi. Foi um dos 2 lutadores que derrotaram o Oba Femi na NXT. 3, na verdade. Né? Teve um na época do Level Up, que foi o Dante Chen. Depois, pelo campeonato norte-americano, o Tony DeAngelo. Inclusive, ele falou isso ontem, numa promo lá no show da NXT. E depois, o Rick Saints, mandando 2 Revolution DDTs. Um nos degraus do ringue do lado de fora, um dentro do ringue. O Ethan Page não teve essa chance, ele só foi campeão norte-americano, acho que ele poderia ter tido a chance de ser campeão da NXT. Jordynne Grace e Julia subiram muito cedo, na minha opinião. Elas mereciam sim ter ficado lá mais tempo. A Julia chegou a ser campeã da NXT
mas perdeu rapidamente para Stephanie Vaquer. Eu acho que ela poderia ter ficado lá mais um tempo. E a verdade é que ela foi muito mal aproveitada no main roster, acho que muito em questão do idioma. E infelizmente hoje a Giulia tá muito fraquinha, tá perdendo no main event, tá tomando squash no main roster. Realmente dá pena, tá? A minha esperança é que aconteça com a Giulia o que aconteceu com a Chelsea Green. Depois de um tempo mostrando que ela tá ali trabalhando para continuar ajudando a companhia, a WWE resolva finalmente elevá-la e dar a oportunidade de ela ser, de alguma forma, uma lutadora de talento ali no main roster. Por que não campeã? Fizeram a Io Sky de campeã mundial, tem como fazer a Giulia de campeã mundial. Agora, com relação a Blake Monroe, cara, eu acho que... às vezes eu penso que ela não deveria nem ter passado pela NXT. Ela é uma ex-campeã mundial da AEW e o tempo que ela passou na NXT matou o hype dela. Ela entrou na NXT, mal lutou, perdeu o campeonato norte-americano graças a um bot, e aí na hora de devolver o título para ela, a WWE não devolveu. Ela botaram o título na Tatum Paxley, aí a Tatum começou a rivalizar com a Tatum Paxley começou a rivalizar com a Zarya, e aí ela rivalizou com a Blake Monroe antes e enterrou literalmente a Blake Monroe, né? A Tatum Paxley literalmente ganhou da Blake Monroe numa luta de caixão. Sendo que a Blake já tinha até o campeonato norte-americano novinho. Era um título customizado, que metade era rosa e metade era preto e vermelho, indicando a personalidade dual da Blake Monroe. E eles desperdiçaram isso e subiram com a Blake. Eu acho que foi um erro. Tá? Já que a Blake estava na NXT, podiam ter segurado ela mais um pouquinho. Mas na minha opinião, a Blake nem deveria ter ido para lá. A Blake tinha star power para ter ido direto para o main roster. E aí sim, ela poderia estar tendo um papel de destaque. Só que hoje em dia, justamente por ter tanto talento na WWE, um lutador brilhar sozinho acaba sendo muito problemático. A WWE percebeu isso recentemente, começou a colar alguns lutadores que estão subindo em outras pessoas. E isso tem sido muito bom. Trick Williams, por exemplo, andou meio sozinho. Aí colaram ele com o Leira Yari, apesar de ser manager, ajudou um pouco. O Devon Neves tá meio perdido, tá sozinho. O Obafemi não precisa de ninguém. Ele é um monstro. Ele fala por si só. Agora, quando a gente vai pro SmackDown, por exemplo, a Jacy Jane ajudou muito o fato de ela ter subido com a Fero Influence. E a Tatum Paxley vai ajudar muito a ela estar com a Charlotte Flair e a Alexa Bliss. Porque aí você tem um grupo de lutadores que ajudam você a aparecer. A Lash Legend foi colada na Nia Jax e também deu muita liga. Deu muito certo. Eles estão pensando em fazer o Ethan Page fazer dupla com o Rusev, definitivamente. Isso vai ajudar o Ethan. Se eles conseguirem colar e fazer uma dupla legal ali do canadense búlgaro, pode dar muito certo. Mas quando o lutador sobe sozinho, só o Ruka, por exemplo, a coisa dá problema. Eles estão querendo colar só o Ruka com a Io Sky agora. O que pode ajudar a Sol Ruka no seu desenvolvimento futuro. Vamos aguardar para ver o que a gente vai ter aí. É fato de que no passado muitos talentos foram desperdiçados, talentos que subiram da NXT foram jogados fora rapidamente. Né? O próprio Ilya Dragunov é um exemplo, acabou sendo mandado embora agora. Nós tivemos também Blair Davenport, subiu, foi mandado embora rápido. Tivemos o caso da Katana Chance e da Kaden Carter, subiram rápido, foram mandadas embora. Então, assim, tem vários exemplos. A Lia, que fez dupla com a Raquel Rodrigues, rapidamente também foi mandada embora. Teve vários exemplos desse tipo, de lutadores que subiram e não foram aproveitados e acabaram rodando. É a vida, né? A WWE sobe a galera, alguns pegam e colam, outros acabam rodando. Melhor para a AEW, para a TNA e para outras companhias que aproveitam esses talentos. Agora é hora de começar a passar raiva. Vamos lá, o Enzo Salles, ele chegou, não, aqui nem vou passar tanta raiva assim não. Ele diz o seguinte: cada vez se torna evidente que existem outros lutadores com possíveis narrativas e histórias melhores do que o Roman para serem campeões. Roman já cansou há muito tempo, muito repetitivo. 1.316 dias não foram suficientes porque ele sempre precisa estar com um cinturão. Deem chance para as outras pessoas. Enzo, eu tô contigo. Eu acho que o Roman Reigns não precisa do cinturão para fazer boas rivalidades. Ele poderia estar se envolvendo numa rivalidade pelo domínio da Bloodline.
Ele poderia estar se engalfinhando com o Jay e com o Jimmy de novo, com o Solo Sikoa, com o Jacob Fatu. Deixa esse campeonato mundial para LA Knight, deixa esse campeonato mundial para o Seth Rollins. Eu acho que dava para fazer isso. E é até possível que isso venha a acontecer. Só que tem um grande problema. O Roman Reigns hoje ainda é um dos lutadores mais populares da WWE, cara. E não sou só eu que eu tô dizendo, todo mundo está dizendo. Tá? A brincadeira aí com a catchphrase da Becky Lynch. É só você ver no nosso canal, sempre que tem um show com o Roman Reigns, as nossas lives têm mais público. Sempre. Sempre que o Roman Reigns está no ringue lutando, você começa a ter uma elevação da audiência do nosso canal. Por quê? Porque o Roman atrai público. O cara tem uma aura, A-U-R-A, aura impressionante. E ele ainda consegue entregar lutas muito boas no ringue. As últimas duas lutas dele, as últimas duas não, mas a última luta dele no SummerSlam e a luta dele na WrestleMania foram mais de 5 estrelas. Então, quando você considera isso tudo, você percebe que, além de vender merchan pra caramba, mover a agulha no índice de audiência e atrair o público, e o público mega engajado com ele nas arenas, não tem como tirar ele do topo. Simplesmente não tem. A WWE está aproveitando o restinho de carreira que eles têm do Roman. O Roman já disse que o próximo contrato dele é o último e ele vai continuar indo para Hollywood. Então a WWE está pegando a laranja, está espremendo até tirar o último suquinho dessa laranja e vai deixar o bagaço para o final. Tá? Então é isso. O Roman vai continuar com esse título, não sei até quando, e depois ele vai passar. Tava aparecendo o Obafemi, eu já tô começando a achar que eu gostaria muito de ver o Solo Sikoa piu-piu como campeão mundial tirando esse título do Roman. Por que não, né? Eu acho que dá, velho. Faz o Solo Sikoa ganhar esse título, depois faz esse título voltar pro Roman, faz o LA Knight ganhar esse título, faz o título voltar pro Roman, e depois dá o título pro Obafemi e aposenta o Roman Reigns. Dá pra fazer. Se a WWE quisesse, conseguiria fazer. Agora sim, o Jonathan vai me fazer passar raiva, né? Esse novo The Shield não vai ter 10% do sucesso que o Shield original teve. Não digo porque sou fã do The Shield original, mas é porque eu acredito genuinamente nessa afirmação. Como diz o Paul Heyman, não é uma previsão, é um spoiler. Cara, eu até entendo o seu comentário, Jonathan, por causa do seguinte. Quando eu fiz o título do vídeo de notícias, aquilo ali foi um baita de um clickbait, tá? Porque se você viu o vídeo de notícias, você viu que eu disse assim, cara, pra ser The Shield tá muito longe. Pouco, muito pouco, menos, bem menos, quase nada, tá? A comparação que o pessoal fez com a The Shield, o único paralelo entre os dois grupos é o fato de que eles são formados por 3 lutadores e eles estraçalharam todo mundo que estava no ringue no main event de um show. Esse é um único paralelo. Isso e os lenços no rosto. Mas isso aí, o Bronco Nima e o Lucien Price já usavam no NXT, eles apenas trouxeram isso para a WWE. Aquela máscara de bandido clássica do faroeste norte-americano e tudo mais. A The Shield apenas usou aquelas máscaras que colavam aqui assim, né? Um desenho. Então essa foi a única diferença. O próprio Dark State usou algo semelhante também na NXT. Então, assim, não tem semelhança nenhuma entre os dois grupos. A única coisa que trouxe empolgação foi o fato de que, o Royce Kish tornou heel, se tornou muito mais agressivo e até a própria expressividade dele ficou muito mais interessante de ver. 2. O Bronco Nima e o Lucien Price são 2 lutadores muito grandes, muito fortes, muito agressivos, que têm um potencial enorme da gente poder ver na WWE. Então, quando você junta os 3, a gente tem um grupo que a gente não esperava, até o Wrestling Moderno falou sobre isso num comentário, que era um grupo que a gente não esperava ver e a gente acabou vendo. E aí, essa galera agora vai trazer uma intriga pro show, vai trazer algo surpreendente. Então, é isso que fez com que muita gente ficasse empolgada com a pressão deles. Assim, é inegável que foi um momento mágico do show, foi um momento que realmente chamou a atenção. E não é só aqui não, em qualquer lugar, se você for pegar aí os chats de todas as lives da gringa, todo mundo surtou, entendeu? Então, a gente fica feliz porque a WWE conseguiu criar um momento que chamou a atenção dos fãs e que fez com que o show
não ficasse na mesma, como muitas vezes a gente tem visto. Só que aí é muito interessante, porque mesmo a WWE entregando um show com um momento interessante, tem gente que critica. E aí o Wesley, com todo respeito, Wesley, mandou um comentário que eu fiquei olhando assim e falei, cara, eu não tô entendendo o que ele tá querendo. Tiozão, o fato de você dar 9 para esse show somente por causa do ataque do Rice Keys e do OTM reforça o argumento lá da WWE estar fazendo house shows só para gerar momentos virais. As não motivações que os lutadores têm para fazer algo, Keys atacando o LA Knight e o Sikoa por literalmente nada. Somado com um booking extremamente sofrível que agora parece estar reverberando nas outras brands, caso dos americanos Face e Hill ao mesmo tempo. É Hill H-E-E-L, tá? Não é H-E-L-L, pelo amor de Deus. E ao mesmo tempo, e do Bronconima pulando de grupo como se não fosse nada, pra mim enfraquece o produto principal e todo o universo da WWE, NXT, AAA e WWE. Ainda teve também a repercussão desse novo grupo, fazendo comparações como se fosse um The Shield 2.0. KKKK. Me poupe. Vamos lá. Vamos preparar agora, porque a chinela vai cantar. Você chegou a ver ou ouvir tudo o que eu falei sobre o show? O que eu falei no show? Eu falei o seguinte, o show sem o final foi nota 7,5. Você lembra disso? Nunca que eu daria uma nota 9 para um show só por causa do main event, só por causa de uma estreia. Eu já estava dando 7,5 antes do main event. No main event a gente teve uma luta que estava caminhando para ser uma luta legal, bem intrigante, e aí nós tivemos uma estreia que sim foi memorável. Foi uma estreia que chamou a atenção. E aí, eu tô tentando entender de onde você tira a sua crítica pela WWE querer criar momentos memoráveis com os shows que ela produz. Né? Você falou de momentos virais com um tom de crítica. Né, citando o comentário da história dos house shows, que também tentam criar, gerar momentos virais, como se fosse uma crítica. E o que eu tenho para dizer para você é o seguinte, no mundo do entretenimento, quando você assiste qualquer coisa, você vai lembrar da história como um todo, você vai lembrar dos diálogos, das coisas intrínsecas que a produção apresenta? Ou você vai lembrar de coisas que são virais, momentos destacados, pílulas de entretenimento que ficam na tua cabeça e te fazem lembrar sobre aquilo? Vou trazer alguns exemplos para você. Vamos pensar no filme O Exterminador do Futuro. Você vai pensar no duelo existencial que existe naquela mãe daquele garoto que tem que proteger o cara que vai ser o futuro do planeta e vai evitar uma guerra nuclear. Você pensa no dilema existencial daquele menino, aquele adolescente que sobre as suas costas estão posicionadas a esperança da humanidade de evitar uma guerra nuclear no planeta? Ou você lembra do Arnold Schwarzenegger falando I'll be back? Você, quando pensa em Rock 4, você lembra de toda a dor e sofrimento que o Rock sofre quando ele vê o Apollo Creed morrendo no ringue? Ou você pensa na morte do Apollo Creed na cara do Rock e no Ivan Drago falando, bem feito, morreu, que pena. Ou você pensa na sequência final, na luta final, com o Rock cansando o Ivan Drago, mesma estratégia que o Muhammad Ali adotou com o George Foreman e depois estraçalhando ele no último round. Quando você pensa em Vingadores, você pensa todo o drama da Wanda com o The Vision, a mulher bruxa namorando um robô e eles se enfrentando e tendo que viver naquela situação pós-apocalíptica? Ou você pensa na entrada dos lutadores, dos heróis, quando começam a abrir os arcos lá, quando eles conseguem voltar no tempo, voltar com toda a situação, e aí começa a abrir aquele monte de aros lá do Doutor Estranho, e começa a aparecer um monte de herói de tudo quanto é canto. Cara, o entretenimento todo, ele é feito de pílulas virais, momentos que vão ficar marcados na sua memória. Você não vai lembrar da jornada como um todo, você vai lembrar de algumas coisas, alguns pontos da jornada, da história, que vão ficar gravados na sua mente.
a luta livre é exatamente igual. Você não vai pensar nas grandes lutas do passado em toda a sequência de movimentos. Você vai falar naquilo que fica marcante. Eu desafio você a falar pelo menos um spot da luta Triangle Ladder Match da WrestleMania, aliás, na luta TLC do SummerSlam de 2000, que não seja o Edge fazendo o Spear no Jeff Hardy, caindo do topo da onde estavam os cinturões e ele se estabacando no ringue. Eu desafio você a me contar um spot da luta entre Mick Foley e Undertaker, Hell in a Cell, aonde que não seja o Mick Foley sendo jogado para fora da jaula, caindo na mesa dos comentaristas, ou depois o Undertaker dando Chuck Slam no Mick Foley e ele caindo pela grade, se estraçalhando no ringue. Você não consegue. Porque o que fica na nossa mente são justamente esses momentos marcantes. A estreia da The Shield. Você lembra de como eles vieram para o ringue e eles destruíram todo mundo que estava no ringue. Você lembra quem foi o lutador que eles atacaram? Eu vou dizer para você, foi o Ryback. Então, quando a gente pensa em toda a jornada dos lutadores, e a gente pensa na luta livre como um todo, a luta livre como um entretenimento, ela é feita de momentos, cara. Assim como a série é feita de momentos. Você não se lembra de todos os episódios de Friends, mas você lembra do Joey falando "Hey, how you doing?" Entendeu? Você vai lembrar disso, você vai lembrar dessas coisas, você vai lembrar desses momentos. Você vai lembrar do Ross no apartamento perguntando se a Rachel entrou no avião e aí ela chega e fala, eu não entrei no avião, e ela aparece no apartamento dele e a gente descobre que os dois vão ficar juntos. Então são coisas que, assim, que você viu naquele entretenimento favorito que você teve e que você vai lembrar. O entretenimento é feito de momentos. E a WWE percebeu isso. Desde lá de trás, isso não é de agora. Tudo que eu falei, você está lembrando porque foram momentos que a WWE marcou e repetiu exaustivamente. O slam do Hulk Hogan no Andre the Giant, o sharpshooter do Bret Hart no Stone Cold WrestleMania 13 com sangue caindo pelo rosto do Stone Cold, o Mike Tyson dando um cruzado no Shawn Michaels, o Undertaker levantando o cinturão na WrestleMania 13 quando ganhou do Sid, momentos memoráveis da luta livre, o Stone Cold apertando a mão do Vince McMahon quando traiu e virou heel, a estreia do Brock Lesnar dando F5 para todo mundo e dando um triple power bomb no Spike Dudley. Momentos virais. Kurt Angle ganhando o campeonato no dia 7, logo depois do 11 de setembro, sendo levantado nos ombros. Cara, eu poderia listar uma série de coisas aqui, uma série de momentos memoráveis que a luta livre trouxe. Esse é apenas mais um deles. Aproveite a jornada. Porque se a WWE não tivesse apresentado isso, teria sido um show mais do mesmo. É isso que você quer? Um show mais do mesmo? Em que a gente não tem nada que nos surpreenda? Então, meu amigo, eu não sei o que você quer. Desculpa. Tá bom? Bom, galera, é isso aí. Esse foi o Sincerão da Galera desta semana e eu espero que vocês tenham curtido. Podem preparar suas trépicas, podem colocar aqui embaixo, eu tenho certeza que vocês vão ter muita coisa para falar. E não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Deixe seu hype e, acima de tudo, assista e maratone os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Eu vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Desde já, muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.